Driblando a Dor, de Luiz Sérgio por Irene Pacheco Machado. Fique agora com o capítulo 5, O Desequilíbrio do Corpo Físico. Olavo terminara e nós ainda meditávamos sobre suas palavras quando Simeão, um dos espíritos do pronto-socorro, entrou no recinto. Nós o cumprimentamos e feliz nos disse: Sejam bem-vindos a este tão belo serviço. É verdade, irmão, que a cada minuto desencarnam pessoas levadas pelo desequilíbrio, portanto, os chamados suicidas inconscientes? Indagou Samita. Querida Samita, hoje vivemos em imensa agonia diante de uma humanidade distante de Deus. Os bens materiais suplantam as joias da alma, as virtudes. E longe da fé, o homem vai sendo prisioneiro de si mesmo, dos seus anseios. O que temos visto? Pessoas extremamente indiferentes, crianças sendo assassinadas em noites de orgia, meninos assassinando, matando, violentando, almas completamente desequilibradas. Muitos até indagam: como pode o Ser Supremo, Deus, criar tais criaturas? Neste pronto-socorro de Maria, temos convivido com a verdadeira dor. Almas que se desligam do corpo das maneiras mais diversas das estabelecidas pelo plano divino. Irmão, completou Sadu, nós, como vários outros, estamos empenhados em socorrer suicidas inconscientes. Sei disso. Temos muitas equipes de socorro, mas estão aumentando assustadoramente esses fatos tão tristes, tomando-se cada vez mais necessária a vinda de irmãos socorristas para a crosta da terra. Pensei, mas eu quase nada sei sobre desligamento. Junto aos raiozinhos, respondeu-me Sião, estarão irmãos capacitados para esse serviço. As organizações das trevas aproveitam o desequilíbrio dos encarnados e, com objetivos bem definidos, colhem os frutos antes do tempo. Lembram pessoas que furtam as frutas antes destas estarem prontas para serem colhidas. É mesmo, pensei. A fruta madura solta-se do galho, a verde é retirada com violência. Quando as criaturas, continuou Simeão, julgando o corpo físico eterno por não conhecerem a vida espiritual, castigam os órgãos, sobrecarregando-os de remédios, de alimentos e de tóxicos. E essa máquina divina, violentada, estoura. Cada corpo físico é uma usina energética com eletricidade necessária para operar no plano material. Quando é destruída, a energia transborda, e aí entram os espíritos que, mesmo não se encontrando mais no corpo físico, dela precisam para se sentirem encarnados. Para colher esses fluidos de vida, eles estudam, elaboram e fundam vales bem próximos da Terra, para onde são levados os suicidas inconscientes. Até os hipocondríacos? Perguntei. Esses existem mais do que se pode imaginar. Inúmeras pessoas se automedicam. Não imaginam os pais o mal que fazem aos filhos quando os sobrecarregam de medicamentos. A criança, desde bebê, já toma remédio para a prisão de ventre e para abrir o apetite. Os pais devem ser esclarecidos que os bebês sofrem cólicas intestinais, porque os seus órgãos ainda estão virgens, e com o passar dos dias tudo vai funcionando paulatinamente, não sendo prudente uma ajuda artificial. O que fazer então neste caso? Usar bolsa de água quente, fazer massagem, não deixar o ventre descoberto. O ventre aquecido ajuda a máquina física a funcionar normalmente. Depois vem a época da dentição, iniciando-se outra corrida à farmácia, quando devíamos tudo fazer para evitar os remédios, só o fazendo quando o bebê estiver realmente doente. O corpo físico, para ter saúde, necessita estar equilibrado quanto ao número de elétrons. É comum a criança sofrer das amígdalas, ter gripes, resfriados, bronquites. Os pais devem proteger os pés das crianças para evitar que toquem diretamente no chão, porque quem anda em chão gelado possibilita ao corpo tornar-se deficiente de elétrons
iniciando as doenças. Nas crianças, principalmente, a temida dor de garganta pode ser evitada trazendo as calçadas. Hoje é comum a criança ficar descalça nos quartos acarpetados e depois colocar os pezinhos nas lajotas geladas. O carpete faz aumentar o número de elétrons e a lajota os toma deficientes. Desse modo, o corpo físico sofre uma violência e as crianças adoecem. Aí são medicadas com antibióticos fortes que podem estragar a saúde para o resto da vida. Devemos alertar os pais para o perigo das doenças. O certo seria adotarmos a homeopatia? Indagou Karina. Mesmo a homeopatia não deve ser tomada sem critério. Recordemos que o nosso corpo possui defesas e que a menor quantidade possível de medicamentos irá ajudá-lo. Não é porque gostamos da homeopatia que vamos dela abusar. Só devemos tomar remédio quando precisamos dele, sem exagerar. Tudo em excesso é prejudicial. Muitas mães fazem dos bebês campeões de robustez, e está provado que reside na errada alimentação da criança e do jovem o adulto doente. Encontramos os hipertensos nas classes média e rica com maior acesso aos alimentos. Portanto, o encarnado não deve sobrecarregar o corpo físico. Quando não cuidamos dele, ele explode. Tudo na vida é disciplina, falou Karina, para viver, para morrer e para nascer de novo. Sim, irmã, um barco sem leme é mais fácil naufragar. O corpo humano é um relicário divino, uma roupa especial, que dá ao espírito condição de pagar suas dívidas pretéritas. Destruir esse veículo que nos leva à salvação é ignorância, ou melhor, falta de conhecimentos evangélicos. Pensei que fôssemos socorrer só os toxicômanos, irmão. Falei. Não, as equipes de salvação estão sendo chamados todos os segundos, pois a legião das trevas fica atenta para esses tristes casos de suicídio. Simeão pediu licença e foi dar assistência aos enfermeiros do pronto-socorro. Ali ainda ficamos algumas horas. Adentrei uma sala onde estava sendo exibida na tela uma aula sobre a natureza semimaterial do perispírito, mostrando os elementos de sua constituição fluídica universal e do mundo onde o espírito está encarnado. Fiquei junto a alguns companheiros assistindo a um filme que era passado para alguns doentes. Como não devemos perder tempo, aproveitei para aprender mais um pouco. Nisso, ouvi meu nome. O grupo me chamava. Saí devagar, mas louco para correr até eles. Porém, já era tempo de me educar. Quando me juntei ao grupo, andava tão devagar que o Carlos perguntou-me: Frade, estás doente? Sofres de reumatismo? Olhei com aquele olhar de secar pimenteira. Engraçadinho, estou me autoeducando. Preciso deixar para trás a agitação. Como disse Simeão, as pessoas agitadas também desequilibram seus corpos. Onde você ouviu isso? Simeão estava falando com os doentes e aproveitei a aula. Falava do estresse e também da fadiga crônica, uma doença que afeta as pessoas de todas as idades. Ela decorre de falhas no organismo, é a própria doença em si. É a doença do século? Perguntou-me Carlos. O estresse não precisa de remédios e a fadiga crônica é uma causa orgânica. Essa doença é pouco conhecida no plano físico. Ainda não chegaram a uma conclusão. Sabem apenas que ela está relacionada com a redução de dopamina, em algumas regiões do cérebro. Mas para os médicos espirituais, é uma doença criada pela mente humana. Ela, a mente, para fugir de alguns fatos que não deseja aceitar, contraria tanto a personalidade que reduz o trabalho cerebral e este libera moléculas de dopamina, fazendo a movimentação da musculatura. Logo após, a dopamina é metabolizada pelo organismo e este fato altera o metabolismo. Por que a pessoa sofre dessa doença? Não sabemos. Ainda é matéria de pesquisa para os cientistas espirituais. Obrigado, doutor.
Disse-me Carlos. Não há de quê, meu irmão. Quando desejar saber algo mais sobre ciência médica, busque-me, estarei ao seu dispor. Rimos muito e juntamo-nos aos outros para irmos prestar ajuda ao chamado. Que assim seja, graças a Deus.